Oi, gente. Vamos para mais um vídeo? Mais uma informação sobre mais um distúrbio ou dificuldade de aprendizagem. Deixa eu abrir os slides para a gente poder acompanhar. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou estudante da Uninter, Centro Universitário Internacional, e estou fazendo esses vídeos trazendo informação em formato de curso de extensão para vocês. Meu nome é Ayla Cristina dos Reis, a RU é 20.27.218, faço licenciatura em psicopedagogia. Esse meu estágio supervisionado é psicopedagogia em diferentes contextos, em formato de curso de extensão, a gente está cumprindo essas horas de estágio, em pandemia, tendo a oportunidade de levar conteúdo, informação em formato de curso de extensão. E então você pode assistir esse vídeo, pode me ajudar lá curtindo, deixando seu comentário. Gostaria também que vocês fizessem perguntas, porque eu vou fazer um tira dúvidas com a Usana. E pode deixar o seu e-mail também se você tiver interesse em receber esse certificado da Uninter, desse curso de extensão. Eu escolhi o tema o que é psicopedagogia e venho desde o primeiro vídeo até aqui trazendo informações básicas sobre a psicopedagogia, qual a formação de um psicopedagogo, a atuação do psicopedagogo, onde você vai encontrar o psicopedagogo. E falei também um pouquinho sobre alguns materiais utilizados pelo psicopedagogo, pela psicopedagogia. E agora eu voltei nessa diferença entre distúrbio e dificuldade de aprendizagem e estou trazendo, vamos dizer assim, os principais, né, distúrbios e dificuldades de aprendizagem. Então, o nosso tema é o que é psicopedagogia e hoje eu escolhi falar sobre a descalculia. Descalculia, pela imagem já dá para ter uma noção aí que a gente vai falar sobre algo que afeta em relação aos números, né, a matemática. Bom, nesse primeiro momento, eu vou trazer um pouco um pouco do técnico da descalculia. E então eu vou começar dizendo sobre o que significa descalculia. Descalculia, ela vem do grego dis, de mal, e do latim calculare, contar, né? Então, descalculia, né? Formando, então, contando mal, né? Seria contar mal, né? Contando mal. Essa palavra calculare vem, por sua vez, de cálculo, que significa o seixo ou um dos contadores em ábaco. A descalculia, ela é uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade de uma pessoa em compreender e manipular números. A descalculia, ela é diagnosticada quando o aluno tem uma deficiência específica na leitura, na escrita e na matemática, por apresentarem baixo rendimento escolar, lentidão extrema da velocidade de resolução de questões matemáticas, esperado pelo seu nível de desenvolvimento e escolaridade. Então, ela está numa lentidão extrema, né? Dessa velocidade que seria dito normal, né? No seu nível de desenvolvimento e escolaridade. De acordo com o National Joint Committee on Learning Disabilities, dificuldades de aprendizagem, só um minutinho, deixa eu ver né? É um comitê, né, gente, de desabilidades, de dificuldades de aprendizagem. É um termo genérico que diz respeito a um grupo heterogêneo
de desordens manifestadas por problemas significativos na aquisição de uso de capacidades de escutar, falar, ler, escrever, raciocinar e fazer cálculos. A descalculia é como uma desordem estrutural da maturação das capacidades matemáticas, sem manifestar, no entanto, uma desordem nas demais funções mentais generalizadas. A criança com descalculia, então, ela enfrenta uma série de dificuldades na prática de lidar com os números, em que os erros com as operações, a confusão de sinais matemáticos, problemas com orientação espacial, problemas para entender palavras, ela tem dificuldade em lidar com grandes quantidades, né, e entre outras. Os cientistas procuram ainda compreender, né, as causas da descalculia, e para isso eles têm investigado diversos domínios. O neurológico, a descalculia ela foi associada com as lesões ao supramarginal e os giros angulares na junção entre lóbulos temporal e parietal do córtex cerebral. Déficits na memória trabalhando. Eles discutem que a memória trabalhando é um fator principal na adição mental. Desta base, se conduziu um estudo que sugerisse que era um déficit de memória para aqueles que sofreram de descalculia. Mas, entretanto, os problemas trabalhando da memória, não confundidos com dificuldades de aprendizagem gerais, assim os resultados não podem ser específicos ao descalculia, mas podem refletir um déficit de aprendizagens maiores. Várias pesquisas por vários estudiosos de matemática mostraram aumento da atividade no hemisfério direito durante o processo do cálculo algorítmico. Há alguma deficiência de déficits direitos no hemisfério da descalculia, para quem na descalculia. Bom, existem outras causas que pode ser memória de curto prazo, que está sendo perturbada ou reduzida, fazendo difícil, né, de recordar os cálculos. Pode ser desordem congênita ou hereditária. As indicações da amostra de estudos dessa, né, mas não são concretos ainda, e uma contaminação destes fatores, né, aí uma combinação, desses fatores. Quais seriam os sintomas de descalculia? O aluno com descalculia ele pode ser capaz de entender conceitos matemáticos de um modo bem concreto, uma vez que o pensamento lógico ele está intacto, porém ele tem extrema dificuldade em trabalhar com números e símbolos matemáticos, fórmulas e enunciados. Ele é capaz de compreender a matemática representada simbolicamente. Tipo, 10 mais 3 é igual a 13. Mas ele é incapaz de resolver o problema. Por exemplo, Maria tem 10 balas e João tem 3. Quantas balas eles têm no total? E aí ele não vai conseguir resolver essa questão. Dificuldades frequentes com os números, confundindo as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Vai ter problemas de diferenciar entre esquerdo e direito, né? Falta do senso de direção para o norte, sul, leste, oeste, e pode também ter dificuldade com um compasso, né? O compasso. A inabilidade de dizer qual de dois números é maior, vai ter dificuldade aí. Dificuldade em tabelas de tempo, cálculo mental e etc. Melhor nos assuntos tais como ciência e a geometria, que requerem a lógica mais que as fórmulas, até que um nível mais elevado que requer cálculo seja necessário. Então ele vai se dar bem
nesses assuntos como ciência e geometria, até que ele possa usar a lógica e não as fórmulas. Quando ele começa a usar as fórmulas dentro dessas matérias, ele vai começar a ter dificuldade. Dificuldade com tempo conceitual e julgar a passagem do tempo. Dificuldade com tarefas diárias, como verificar a mudança e ler relógios analógicos. A inabilidade de compreender o planejamento financeiro ou incluir um orçamento. Nivelar, às vezes, um nível básico, por exemplo, estimar o custo dos artigos em uma cesta de compras. Tendo a dificuldade mental de estimar a medida de um objeto ou de uma distância, por exemplo, se algo está afastado 10 ou 20 metros. Inabilidade de aprender e recordar conceitos matemáticos, regras, fórmulas e sequências matemáticas. Vai ter dificuldade de manter a contagem durante jogos. Dificuldade vai ter também nas atividades que requerem processamento de sequências do exame, tal como etapas de dança. Ao sumário, leitura, escrita e coisas, sinalizar na ordem direita. Pode ter problema mesmo com uma calculadora, devido às dificuldades no processo de alimentação nas variáveis. Uma outra, a circunstância de poder conduzir em casos extremos a uma fobia da matemática e de dispositivos matemáticos, por exemplo, números. Quais são? E aí existem também os graus de descalculia. Quais seriam? A gente tem 6 subtipos que podem ocorrer em combinações diferentes ou com outros transtornos, tá? Uma delas é a descalculia verbal, a dificuldade de nomear as quantidades matemáticas nos números, nos termos, os símbolos e as relações. Essa é a descalculia verbal. A descalculia practognóstica é dificuldade para enumerar, comparar e manipular objetos reais ou em imagens matematicamente. Aí nós temos a descalculia léxica. Ela tem dificuldades na leitura de símbolos matemáticos. Temos a descalculia gráfica, que é dificuldades na escrita de símbolos matemáticos, né? Na escrita de símbolos matemáticos. Descalculia ideognóstica. Ela tem dificuldades em fazer operações mentais e na compreensão de conceitos matemáticos. A descalculia operacional. Dificuldades na execução de operações e cálculos numéricos. Dependendo do grau de imaturidade neurológica da criança, a descalculia pode ser considerada em distintos graus. Em leve, reagem favoravelmente à intervenção psicopedagógica. Um nível médio, configura o quadro da maioria dos alunos que apresentam dificuldades específicas em matemáticas. E limite, quando apresenta lesão neurológica, gerando algum déficit intelectual. E quais seriam os comprometimentos, então, nesse caso? Visualizar conjuntos de objetos dentro de um conjunto maior. Ela vai ter comprometimento em conservar a quantidade, né? Não compreendem que 1 quilo é igual a 4 pacotes de 250 gramas, por exemplo. Comprometimento em sequenciar números, né? O que vem antes do 11 e depois do 15, antecessor e sucessor. Vai ter dificuldade aí, um comprometimento aí. Em classificar números, compreender os sinais mais, menos, dividido e vezes, ou multiplicado. Montar operações
entender os princípios de medida, lembrar a sequência dos passos para realizar as operações matemáticas, estabelecer correspondência um a um, não relaciona o número de alunos de uma sala à quantidade de carteiras, contar através dos cardinais e ordinais. Os processos cognitivos envolvidos na dislexia são a dificuldade na memória de trabalho, dificuldade de memória em tarefas não verbais, dificuldade na soletração de não palavras, tarefas de escrita. Não há problemas fonológicos, ela fala, né? Não tem, fala muito bem. Tem dificuldade na memória de trabalho, que implica a contagem, dificuldades nas habilidades visoespaciais, dificuldade nas habilidades psicomotoras e perceptivo-táteis. Os requisitos necessários para um aprendizado de matemática e as dificuldades causadas pela descalculia, então seriam assim: ter compreensão dos conceitos de igual e diferente, curto e longo, grande e pequeno, menos que e mais que, classificar objetos pelo tamanho, cor e forma, né? Então, isso que deveria estar sendo trabalhado, são os quesitos que são necessários, né, para o indivíduo que tem, né, as dificuldades causadas pela descalculia trabalhar e evoluir. Reconhecer números de 0 a 9 e contar até 10. Nomear formas. Reproduzir formas e figuras. Problemas em nomear quantidades matemáticas, números, termos, símbolos. Insucesso ao enumerar, comparar, manipular objetos reais ou imagens de 6 a 12 anos. Agrupar objetos de 10 em 10. Ler e escrever de 0 a 99. Aí a gente já está lá numa idade mais avançada. Nomear o valor do dinheiro. Dizer a hora, realizar operações matemáticas como soma e subtração, começar a usar mapas, compreender metades, quartas partes e números ordinais, leitura e escrita incorreta dos símbolos matemáticos dos 12 a 16 anos, capacidade para usar números na vida cotidiana, uso de calculadoras, leitura de quadros, gráficos e mapas, entendimento do conceito de probabilidade, desenvolvimento de problemas, falta de compreensão dos conceitos matemáticos, dificuldade na execução mental e concreta de cálculos numéricos. Alunos que apresentam os sintomas de descalculia, eles podem frequentar normalmente as salas de aula, porque esse distúrbio ele tem um tratamento específico, acompanhado por uma equipe de especialistas, que vai tentar minimizar os efeitos dessa dificuldade e manipular os números. Então, esse trabalho ele tem que ser feito fora da escola, né, com uma equipe preparada para isso, e que vai auxiliar esse desenvolvimento dele, não vai para que ele siga na sala de aula normalmente. É importante, o diagnóstico, né, do aluno com descalculia, ele pode ser notado já na pré-escola. Quando ainda está aparecendo alguns sinais de distúrbio, quando a criança ela apresenta dificuldade em responder às relações matemáticas, tais como igual e diferente, maior e menor. Lá na pré-escola já dá para o professor perceber se essa criança já está com alguma dificuldade ali. Mas ainda é cedo para um diagnóstico preciso. É só a partir dos 7 ou 8 anos, com a introdução dos símbolos específicos da matemática e das operações básicas, que os sintomas se tornam mais visíveis. Mas já dá para ir trabalhando um pouquinho isso aí, né? É importante chegar
a um diagnóstico mais rapidamente para iniciar as intervenções adequadas. O diagnóstico deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, neurologista, psicopedagogo, fonoaudiólogo, psicólogo, para um encaminhamento correto. Não devemos ignorar que a participação da família e da escola é fundamental no reconhecimento dos sinais de dificuldades. Fundamental, gente. Tem que ser uma parceria mesmo. Deve-se ter muito cuidado ao fazer um pré-diagnóstico de uma criança com suspeita de descalculia, porque podemos estar cometendo um erro muito sério, bem como estar rotulando essa criança a um distúrbio que ela não tem, condenando um aluno para o resto da sua vida. Então, tem que ser bem feito. Se há dúvidas, faça de novo com outro profissional para ter certeza desse diagnóstico. O fator muito importante é fazer a eliminação de suspeita de outros distúrbios, tais como acalculia, que é a total falta da habilidade para desenvolver qualquer tarefa matemática, que geralmente indica um dano cerebral. Esse problema afeta a criança a aprender os princípios básicos de contábil. Intervenções psicopedagógicas. O tratamento, gente, ele é feito de uma forma muito minuciosa, em que o psicopedagogo e o protagonista dessa longa e árdua caminhada, né, porque é uma longa caminhada, a participação de outros profissionais é vista como uma valiosa participação, tornando os trabalhos muito mais significativos. Entre eles, o acompanhamento de neurologista, acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo e a família. O paciente ele deve estar inteiramente disposto a aceitar o problema e o seu tratamento, que dispõe de muitos custos. Idealmente, os transtornos de aprendizagem devem ser tratados a partir de um conceito multidisciplinar, biopsicossocial. A avaliação deve ser abrangente e considerar todos os possíveis fatores que possam estar contribuindo para o problema. O cerne do atendimento é psicopedagógico, mas outros profissionais eles podem contribuir de forma significativa. Então, aí o centro, né, o mais forte nesse tratamento é o trabalho do psicopedagogo, o psicopedagógico, tá, gente? No caso da descalculia. O médico neurologista, por exemplo, ele pode incluir ou tratar fatores agravantes, tais como transtornos de ansiedade, depressão, hiperatividade, epilepsia e etc., se for o caso. A intervenção psicológica desempenha um papel importante no diagnóstico do potencial intelectual, um perfil neuropsicológico, bem como diagnóstico e tratamento de fatores motivacionais e afetivos correlatos, né, como a baixa autoestima, uma depressão, uma insegurança, uma baixa resistência, a frustração, né? Outros profissionais, como fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, eles podem contribuir significativamente no atendimento de dificuldades da linguagem ou da coordenação motora, né, da atenção e outros. O ideal é que o plano de tratamento seja formulado de forma colaborativa entre a criança, os pais, os educadores e todos os profissionais. Uma avaliação neuropsicológica, ela permite reconhecer os pontos fortes e fracos das crianças, contribuindo para o planejamento, né, das estratégias mais eficazes dessa intervenção. O tratamento ele deve focalizar no nível, os níveis orgânicos, educacionais e psicológicos também. Apesar de o tratamento ser multidisciplinar, nem todas as intervenções devem ser realizadas simultaneamente.
o tratamento é implementado em longo prazo, gente, e envolve um custo enorme em termos de recursos de trabalho e de tempo, de emocional, e a gente não pode esquecer do financeiro também. Então, deve ser estabelecida prioridades, né, de comum acordo entre todos os envolvidos. Nenhum tratamento será eficaz se não for aceito pelo cliente principal, que é a criança, nesse caso. É preciso considerar também e fazer bom uso dos recursos, né, disponíveis na comunidade. Pode-se perceber que o tratamento da descalculia é composto por profissionais tanto da área educacional e também de profissionais da área da saúde. Então, assim, é notória a gravidade e a importância de se conhecer e saber lidar com a descalculia, que é cada vez mais presente, cada vez menos, né, difundida. A ansiedade, gente, e a depressão, elas podem estar presentes nos transtornos de aprendizagem. Então, sempre se deve avaliar a importância desses componentes no agravamento dos problemas com a matemática. Então, isso tem que estar bem atento, né, ao caso da depressão. O prognóstico dos alunos com descalculia, eles dependem de variáveis tais como severidade do transtorno, grau de deficiência da criança na execução das provas neuropsicológicas, prontidão para iniciar o tratamento e a cooperação dos pais como coadjuvantes do tratamento. Quando as crianças com descalculia, elas não recebem tratamento de intervenção psicopedagógica e psicológica, elas acabam apresentando vários comprometimentos no desenvolvimento. Um deles contribui para a redução da escolarização profissional e da qualificação profissional. Afeta o bem-estar do indivíduo e da família em um todo, causando estresse, desmoralizando a criança, diminuindo a sua autoestima, a motivação para o estudo e podendo ser um fator contributório para as formas de transtornos mentais. Vai agravar aí a frustração associada às dificuldades crônicas de aprendizagem, elas associam-se ao surgimento de comportamentos desadaptativos do tipo desobediência, agressividade e comportamentos antissociais. De um modo geral, né, a educação matemática insuficiente, ela compromete o funcionamento do indivíduo na vida cotidiana e social, sendo um dos principais fatores associados com desemprego e renda inferior. Quanto mais precoce, né, for diagnosticada a descalculia, o professor, juntamente com a equipe multidisciplinar, ele vai poder atuar como minimizadores dos sintomas que a descalculia manifesta. Então, sendo assim, a criança com descalculia, ela passa a ter um novo desenvolvimento nas suas práticas educacionais, com menos dificuldades, com um maior desempenho escolar, conforto e, acima de tudo, proporcionar uma vida cada vez mais próxima da normalidade para essa criança. Não se pode apenas pensar, né, em diagnosticar a criança, mas deve também analisar qual é o melhor tratamento, e esse deve ser feito de forma sistemática, com uma equipe preparada, com total apoio, confiança e com qualificação profissional. Bom, a gente tem uma referência aí, né, em descalculia, tem vários lugares, vários psicopedagogos, várias equipes multidisciplinares que podem estar auxiliando um indivíduo, essa criança com descalculia. Eu queria afirmar na questão psicopedagógica da descalculia.
Então, a contribuição, né, da psicopedagogia nas crianças com descalculia. A gente sabe que o cotidiano dentro e fora da sala de aula ele é cada vez mais frequente a observação de dificuldades, né, envolvendo os números e todas as suas aplicações. Então, fica claro que tem crescido. Então, faz-se indispensável um estudo detalhado, né, dessa dificuldade, suas causas e as consequências. E não pode esquecer que esse transtorno no raciocínio lógico ele afeta as atividades escolares e extracurriculares, não só na escola, pois ele vai acarretar em dificuldades de interpretação de qualquer informação envolvendo número. Dentro da sala, vai causar desestímulo, baixa autoestima, como a gente já falou, insegurança, e nos casos mais graves, a evasão escolar. Essa criança não vai mais para a escola. A partir de uma certa idade, ela não vai querer mais ir para a escola, né? Então, vai gerar muitos problemas aí, com certeza. Né? Então, a palavra descalculia, como eu já disse, ela vem do grego, né? E aí formando, então, um conceito, né? Contando mal, que a gente já falou um pouquinho. O transtorno de aprendizagem denominado descalculia é a dificuldade significativa na aquisição e desenvolvimento de habilidade relacionada à matemática. Essas dificuldades elas são ocasionadas por deficiência mental, auditiva ou visual, por falta ou precariedade de escolarização, não por isso, certo? Além da vida escolar, em termos de sociedade e de sobrevivência, a matemática ela constitui uma ferramenta de extrema importância para as pessoas, pois a necessidade de lidar com os números e realizar cálculo, ela está presente na prática do nosso dia a dia, né? Então, frequentemente surgem situações demonstrando a falta do desenvolvimento adequado das habilidades relacionadas ao cálculo ou ao raciocínio lógico, e que não significa falta de competência para esse raciocínio, né? Então, a gente tem que ficar bem atentos, porque não é a falta, né, de competência, não é isso. Porque o termo descalculia ele é utilizado quando a gente se depara com um sujeito que apresenta dificuldades permanentes ao interpretar e realizar operações matemáticas ou aritméticas, certo? O sujeito ele não se interessa pela atividade, por quê? Pelo fato, não é o fato de não gostar, mas pelo fato de não entendê-la, né? Ele não consegue entender. E a descalculia ela apresenta-se como uma imaturidade das funções neurológicas ou uma disfunção sem lesão. O indivíduo descalculico, ele comete erros na solução de problemas verbais e escritos, na contagem e compreensão dos números. Então, ele vai ter lá confusão, um outro exemplo, uma confusão com números de aspectos semelhantes, que nem o 6 e o 9. A não compreensão de espaços entre os números 2 e 8 será lido como 28. Então, ele não tem essa noção, teve espaço, mas ele não tem essa noção, ele vai ler como 28. Uma baixa interpretação dos sinais algébricos, uma inversão dos números durante a leitura, que ele pode estar lá 45 e aí ele vai se tornar 54. Deficiente leitura e interpretação de mapas, tabelas e outras figuras. Conceitos como direção no sentido são confundidos. Problemas de associar uma operação algébrica, onde os números também trazem unidade de medida. Exemplo, 5 quilogramas mais 2 quilogramas. Ele vai ter dificuldade em entender a ordem de grandeza nas unidades de medida. Exemplo,
2 metros é maior que 2 centímetros. Ele vai ter dúvidas para a aplicação da matemática cotidiana. Um exemplo, um sapato A custa R$ 50. Se o outro sapato B custa o dobro do preço, qual o valor do sapato B? Vai ter dificuldade aí. Então, o transtorno nas operações matemáticas ele é caracterizado pela incapacidade para a realização de operações aritméticas e cálculo, apresentando raciocínio inferior à média esperada para a idade cronológica, capacidade intelectual e nível de escolaridade do indivíduo, sendo observados prejuízos significativos em tarefas diárias que as exigem ou apresentam algum déficit sensorial. Para sabermos se o indivíduo está deixando de apresentar capacidades para a idade cronológica e escolar, precisa-se comparar o seu rendimento com o de alunos que apresentam um rendimento considerado normal. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então dessa faixa etária. A faixa etária e as capacidades esperadas, né, comparadas com as dificuldades. Então eu vou falar um pouquinho da faixa etária, as aptidões esperadas e as dificuldades. De 3 a 6 anos de idade. As aptidões esperadas seriam ter compreensão dos conceitos de igual e diferente, curto e longo, grande e pequeno, menos que e mais que. Capacidade esperada, né, aptidões esperadas de classificar objetos pelo tamanho, cor e forma. O que é esperado? Reconhecer números de 0 a 9 e contar até 10. Nomear formas e reproduzir formas e figuras. De 3 a 6 anos, quais seriam as dificuldades, né? Comparada às aptidões esperadas? Problemas em nomear quantidades matemáticas, números, termos e símbolos, e insucesso ao enumerar, comparar, manipular objetos reais ou em imagens. Já de 6 a 12 anos, aptidões esperadas: agrupar objetos de 10 em 10, ler e escrever de 0 a 99, de 6 a 12 anos, gente. Dizer a hora, realizar operações matemáticas, como soma e subtração, compreender metades, quartas partes e números ordinais. Quais seriam as dificuldades? Leitura e escrita incorreta dos símbolos matemáticos. Já de 12 a 16 anos, as aptidões esperadas seriam capacidade de usar números na vida cotidiana, uso de calculadoras, leitura de quadros, gráficos e mapas, entendimento do conceito de probabilidade e desenvolvimento de problemas. Quais seriam as dificuldades? A falta de compreensão dos conceitos matemáticos e dificuldade na execução mental e concreta de cálculos numéricos. Então, essa aí mais ou menos as capacidades esperadas diante das dificuldades para cada faixa etária. O indivíduo ele possui um comportamento que oscila, né, durante as atividades diárias, comprometendo o seu rendimento escolar ao não realizar atividades propostas. Ao receber ao perceber, né, a sua incapacidade, ele poderá esconder o seu transtorno dizendo que não fará atividade porque não quer, por não querer, né? Surgindo a negação, o desestímulo e, consequentemente, o desejo de não frequentar a escola. Inicialmente, os responsáveis pelo aluno podem achar que o problema está nos professores de matemática e outras disciplinas que utilizam cálculos. Mudam o aluno de escola, realizam reuniões com o corpo docente e muitas vezes o reconhecimento da dificuldade e da necessidade, né, de um tratamento especial para o sujeito é uma das últimas opções a serem aceitas.
quando finalmente a opinião do corpo docente é aceita pelos responsáveis, surge a necessidade de ter professores bem preparados para atuarem dentro e fora da sala de aula, realizando atividades diferenciadas para avaliação e ensino do sujeito. Bom, já falei para vocês então que a descalculia tem alguns tipos, que é a descalculia verbal, practognóstica, léxica, gráfica, ideognóstica e operacional, né? E já falei para vocês das causas, né, da descalculia. Neurológica seria uma imaturidade, né? Uma imaturidade. Eu tenho aqui, ó, até queria mostrar aqui para vocês que dá para ver, um mapinha, né, do cérebro aqui, para vocês entenderem aquilo que eu disse, né, onde fica, dá para dar uma olhadinha, espero que sim, que eu falei para vocês, né, das regiões do cérebro, que é hemisfério direito, a sua capacidade de organização visoespacial, hemisfério dominante na linguagem, habilidades linguísticas, lóbulos frontais, são cálculos mentais rápidos, conceitualização abstrata, habilidade de solução de problemas, o lóbulo parietal esquerdo, habilidade de sequenciação, lóbulos occipitais, discriminação visual e símbolos matemáticos escritos, e lóbulo temporal dominante, memória de séries, realizações matemáticas básicas. Ó. Espero que dê para ver aí. Então, aqui, né, as regiões cerebrais e as suas funções na aprendizagem. Bom, a maturação é a soma das características de evolução neurológicas apresentadas pela maioria dos indivíduos nas diferentes etapas de desenvolvimento e que permitem o uso das capacidades inatas e expressas por seu comportamento. O sistema neurológico desenvolve-se em conjunto com outros sistemas, principalmente o nervoso, tornando-se dependente de uma ordem cronológica para a maturação de diversas funções, né, E como já citado anteriormente, né, o domínio e interpretação da linguagem ela é fundamental para uma compreensão matemática, sendo necessário que o indivíduo desenvolva nível linguístico para que possa dominar a matemática. Psicológica, algumas funções que são essenciais para a aprendizagem matemática, como a atenção e memória, estão diretamente relacionados com o caráter emocional do indivíduo. Genética. A análise de casos mostra que antecedentes familiares com descalculia aumentam as chances de uma família apresentar um descalcúlico. Ainda assim, neste contexto, a hereditariedade carece de estudos mais aprofundados. Pedagógica. Está ligada às passagens necessárias para o processo de aprendizagem, seja na escolha da didática apropriada, na percepção do transtorno por parte do educador e o trabalho realizado para minimizá-lo. Bom, vamos falar um pouco então da intervenção, tá ficando longo, né, esse vídeo, da intervenção do educador e do psicopedagogo. De acordo com as recomendações da Associação Brasileira de Dislexia, que é a ABD, olha lá, que orienta as pesquisas e estudos a respeito da descalculia, temos abaixo algumas sugestões que poderão facilitar a aprendizagem de um aluno descalculico. Não se pode esquecer que o trabalho deverá ser realizado
pelo educador escola, responsáveis, um psicopedagogo e um neurologista para estudar as áreas afetadas no cérebro. Permitir o uso de calculadora. Maior rapidez e precisão nos cálculos, uma vez que não memoriza as regras das operações e da tabuada. Adotar o uso de caderno quadriculado. Por ser desorganizado, o quadriculado irá ajudar na percepção espacial, melhorando a escrita dos números, letras e a sequência das operações matemáticas. Olha que interessante. Avaliações sem tempo de realização definido. Perceber que o tempo da realização está se esgotando e que os outros alunos estão conseguindo resolver os exercícios causa ansiedade e insegurança no portador desse transtorno. Então, muitas vezes é necessário um acompanhante para a leitura da prova, um tutor, garantindo o entendimento do enunciado e problema proposto. Uma avaliação oral. Caso o aluno tenha dificuldades, mesmo com a ajuda de um leitor, poderão ser utilizadas provas orais, onde o tutor descreverá o que o aluno responder. Transcreverá, então vai ter um tutor para escrever por ele. Dever de casa. É aconselhável que o dever de casa ele englobe todo o conteúdo, mas em menor quantidade, pois como há dificuldade de concentração, um longo tempo realizando essas atividades matemáticas não vai ser produtivo. Inicialmente, procura atividades com pequeno grau de dificuldade, né, para que o indivíduo com descalculia consiga resolver, trabalhando a sua autoestima. Nesse ponto, é muito importante a intervenção psicopedagógica, mostrando que o indivíduo é capaz de superar a sua dificuldade e, simultaneamente, deverá ser avaliada a maneira mais adequada de se ensinar aquele sujeito, certo? Ao relacionarmos alguns métodos de aprendizagem, poderão ser utilizados jogos, né, que trabalhem com noção espacial, sequência numérica, contagem de elementos, pode ser ainda complementar com o uso de computador também e outros aparelhos tecnológicos. Bom, finalmente o aluno ele deverá perceber que o educador e o psicopedagogo estão dispostos a ajudar e que toda contribuição servirá para um melhor desenvolvimento dele. Ele deverá ficar claro, né, para ele que em nenhum momento a intenção desses profissionais é causar vergonha ou baixa autoestima nessa criança, nesse indivíduo. Quando quando ele não conseguir realizar as atividades propostas. Então, incentivo, o elogio, nas horas que ele consegue, é muito importante para que ele não desista, que ele não se sinta envergonhado e que não tenha um problema de autoestima, né, baixa, por não conseguir realizar alguma atividade proposta a ele. Bom, a gente sabe que eu posso dizer para vocês aí que a descalculia ela ainda é muito pouco estudada, né, e diagnosticada. Mas existe uma forma de trabalhar, fazer uma intervenção e com certeza vai fazer muito bem para essa criança, para esse indivíduo. Então, o trabalho do psicopedagogo, ele deverá ser primeiramente de observação, em seguida de atuação direta e indiretamente, né, visando diminuir esse transtorno e ensinar ao sujeito maneiras alternativas para a resolução de problemas, seja na vida escolar, né, ou na vida social. Ou pode ser um adulto, né, que não descobriu isso, não tratou isso cedo. Para um trabalho completo, há de se ter o apoio de uma equipe multidisciplinar, como já foi dito,
que é formada, né, pelo neurologista. Não me canso de falar, que é para todos verem que é necessário neurologista, psicólogo e fonoaudiólogo, além do psicopedagogo, né, diminuindo o risco de um diagnóstico mal feito, né, ou mal interpretado, certo? Esse trabalho profissional, gente, ele vai ter êxito se for apoiado pelo educador, escola, né, e pelos responsáveis, os pais ou responsáveis por essa criança, no caso criança. Estes, eles precisam reconhecer a necessidade de um tratamento e motivar o indivíduo a superar os próprios limites, apoiando uma nova tentativa no caso de um erro e o enaltecendo no caso de acerto. Isso é importantíssimo. Eu acho que eu trouxe uma imagem aqui, né? Olha quanto material que aí o psicopedagogo pode estar usando, tem uns joguinhos ali, usando com esse indivíduo que tem descalculia. Tá ali o reloginho, né, para que ele possa aprender. O jogo da memória, por quê? Por causa desse, né, da questão dessa memória de trabalho, né, gente? Esse a curto prazo. Então, o jogo da memória vai auxiliar muito essa criança, esse indivíduo, né? Olha só que legal, trabalhinho aí, que dá para você montar, dá para você fazer, dá para você criar, você não precisa, tenta fazer com o que tem em casa, por exemplo, né? Dá para fazer, que eu venho insistindo em vários vídeos falando sobre o material alternativo. Olha só, que legal, ó, ligou ali os pontos para fazer os números, e aí as florzinhas, muito legal, né? Esse é um trabalho bem assim, para criança, né? Ó lá, para contar, tem mais, menos, ó lá. Aí no caso, fazer um trabalho com uma criança de 6 até 12 anos, que tem um problema de descalculia. Ó, esse aí também é bem parecido com aquele, né? Só tá num outro formato. Muito bom. Que horas são? Trabalhar os reloginhos aí. Os números ímpares, os números pares. Aí também já dá pra gente trabalhar um pouquinho direita, né? Esquerda, qual o número que tá na direita? Qual o número que tá na esquerda? Ele é par, ele é ímpar? Bem legal. Olha aí. Então existe muito material, olha aí, para contar. Muito material para trabalhar, para dar esse incentivo. E esse aqui é um material, assim, para os anos iniciais, para as crianças a partir dos 6 anos, né? E o material dourado, que eu acho que muito professor conhece, né? O material dourado, com certeza. Também pode auxiliar muito em várias dificuldades de aprendizagem. Material dourado, bem importante também, bem conhecido, né? E é isso. Acho que deu para falar bastante, ficou bem longo esse vídeo, né? Espero que vocês não fiquem cansados. Desculpa aí alguns erros e problemas. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer muito obrigada, pedir que vocês curtam, dá um joinha lá, deixa um comentário, uma pergunta para a gente fazer esse tirar dúvidas que eu quero muito fazer, para se ficou algo aí no caminho. Pode deixar seu e-mail também, se você quiser receber o seu certificado da Uninter.
E quero agradecer e dizer que a gente ainda tem alguns vídeos aí. Ainda vou trazer aí uns dois, eu acho, dificuldade ou distúrbio de aprendizagem para vocês. E em breve a gente vai ter aí a nossa, acredito, um último bate-papo com a Usana. Depois a gente volta só para responder as perguntas que vocês vão deixando aí. E muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem assistindo. Se não assistiu todos os vídeos, volta lá, vai assistindo aos poucos. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, tá bom? Então, beijo para vocês, muito obrigada mais uma vez.